Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um conto, né? Um conto terapêutico, seguindo aqui nessa série, né? Desse livro, Mitos Gregos. E faltam 4 mitos aí pra gente terminar, né? Como eu comecei a gravar, eu gosto da gente ir até o final. E aí retomando, né, um pouco o sentido da gente estudar os mitos, né? Qual é a função da gente escutar um conto, uma história, uma lenda. Quando a gente escuta um sonho, por exemplo, né? Quando a gente escuta uma história, quando a gente assiste um filme, dependendo dessa história, ela pode levar a gente para um outro tempo, né? Para uma outra forma de interpretar, para um campo mais simbólico, né? Então, de acordo com Jung, o estudo das lendas, dos mitos, tem uma função que vai muito além, né? Muito além das funções psicológicas, né? E uma das principais funções seria revelar aspectos do nosso inconsciente, né? Então, quando a gente escuta uma história ou a gente traz à tona um sonho, isso vai revelando simbolicamente aspectos da nossa psique, que muitas vezes a gente não tem acesso, a gente nunca parou para pensar a respeito daquele ponto, né? Então, a riqueza dos mitos, dos contos, eles acabam despertando na gente sentimentos, emoções ou até reflexões e insights que a gente não tinha pensado antes sobre a nossa própria vida, sobre a forma como a gente encara a vida, né? Então, por isso que eu estou deixando essa série aqui de mitos e contos terapêuticos, né? Não consigo, né? Não consigo ter uma frequência devido ao volume de trabalho mesmo, então eu acabo fazendo aos domingos e também gravar, editar, né? Dá um trabalhinho aí, né? A gente acaba fazendo mesmo nas horas vagas, aí, aos domingos, então espero que traga reflexões, que traga insights, né? Que traga um momento da gente sair sair daquele raciocínio literal, sair da literalidade da vida, né? Sair da racionalidade da vida, né? Então, eu vejo que as artes, a cultura tem esse papel, né, de trazer o novo, de trazer o inédito, né? Quando a gente vai a uma peça de teatro, quando a gente lê um conto, assiste alguma coisa que tira a gente, leva a gente para uma reflexão, para uma outra dimensão, né? E desperta aspectos da nossa psique. Então hoje eu vou contar aqui para vocês o conto do Jazão e o Velocino de Ouro. Lembrando que o Velocino era aquele símbolo, né? O Velocino era aquele símbolo que era o símbolo que tinha uma ferramenta de cura, né? A capacidade de curar, né? De trazer vida, né? Ele conseguia brotar as plantas, tinha uma força mágica, uma força de cura, como se fosse uma ferramenta que trazia a pulsão de vida para as coisas, né? Trazia vida. E aí Ezão estava cansado de ser rei da Tessália. Por isso cedeu a coroa a seu irmão, Pélias, mas impôs uma condição. Quando Jazão, seu filho, chegasse à idade de governar, Pélias deveria entregar-lhes a coroa. No entanto, quando Jazão se tornou adulto, Pélias recusou-se a renunciar ao trono. Você é muito inexperiente, disse ao sobrinho. Precisa realizar uma grande proeza, alguma coisa que prove que está preparado para ser rei. Disse Jazão, sei o que vou fazer. Trarei o Velocino de Ouro da ilha de Colcos. Se eu fizer isso, ninguém duvidará do meu direito de reinar. Jazão convocou os jovens mais valentes da Grécia para acompanhá-lo. Alguns também se tornaram heróis lendários, como por exemplo Teseu, Orfeu, Heracles. Foram muitos os que atenderam a seu chamado, e Jazão mandou construir um navio para transportá-los. Esse navio era o Argo, e os heróis que viajaram nele foram chamados os Argonautas, né? Depois de muitas aventuras, os argonautas chegaram à ilha de Colcos. Assim que ancoraram no porto, desembarcaram para levar
seus cumprimentos ao rei Aetes. Vim buscar o velocino de ouro para levá-lo de volta a meu país. Jazão disse a Aetes. Preciso provar que mereço ser rei. E Aetes respondeu, tenho o direito de tentar. Muitos vieram antes de você, e todos pagaram com a vida. Terá de enfrentar os mesmos desafios que eles. Em meu estábulo há 2 touros que soltam fogo pelas ventas e têm cascos de bronze. Sua primeira tarefa será atrelar os 2 a um arado e semear os dentes do dragão. Não tenho medo, disse Jazão. Vencerei todos os desafios que me forem apresentados. Os habitantes de Colcos aglomeraram-se nas encostas das montanhas para assistir à proeza de Jazão. Os argonautas temiam pelo companheiro, mas não podiam ajudá-lo, pois sabiam que ele teria de enfrentar a tarefa sozinho. Os touros surgiram agitados, rasgando o chão com os chifres e queimando o capim com seu bafo de fogo. Seus cascos de metal estalavam nas pedras. Levando numa das mãos um punhado de cereal, Jazão avançou para eles, falando com voz suave e tranquila. Quando os touros se aproximaram para farejar o cereal, o rapaz começou a afagá-los atrás das orelhas. Os touros pararam de bufar e pisotear, e permitiram que Jazão lhes colocasse a canga. E logo os touros estavam puxando o arado através do campo, seguindo o comando de Jazão, como se fossem os bois mais mansos do mundo. Então aqui o primeiro é a simbologia, né? Então são 2, né? Esse símbolo do duplo, né? 2 touros, então mostrando essa dualidade e mostrando também que como a gente enfrentar essa fúria, enfrentar o que é o desconhecido, enfrentar aquilo que é indomável, né? Jazão escolheu, né, enfrentar e domar essa fúria, domar esses monstros, digamos assim, né, essa fúria desses 2 touros. Ele escolheu domar com voz tranquila e calma, né? Ele escolheu o caminho do carinho, né? O caminho não foi um caminho da força, né, da brutalidade, da violência. Foi o caminho do meio ali, um caminho mais da calma, né, de ser manso, né, e acabou dominando, né, essa fúria, né, esses seres furiosos aí. Ele acabou domando pelo caminho do carinho, né, e não da força. E aí os argonautas e o povo de Colcos davam vivas a Jazão. Aetes aproximou-se dele e lhe entregou um saco de couro. Você passou pela primeira prova, disse o rei. Agora, vem a segunda. Está disposto a semear os dentes do dragão? Estou, disse Jazão, pegando o saco e se preparando para começar. Mas de repente uma voz gritou, pare! Era Medeia, a filha de Aetes. Jazão já havia reparado nela logo que chegara a Colcos, e agora sua coragem havia conquistado o coração da moça. Ele é muito valente, quero lhe desejar boa sorte, a moça disse ao pai, a Medeia. E aí o rei Aetes disse, faça o que quiser, mas não demore, Medeia. E aí a Medeia pôs os braços em torno do pescoço de Jazão e fingiu beijá-lo, aproveitando para sussurrar-lhe ao ouvido. Você não conseguirá vencer sem isto. Disfarçadamente, ela colocou uma pequena pedra na mão do rapaz. É um talismã. Guerreiros brotarão dos dentes do dragão e você deverá lutar contra eles quando puder. Quando se sentir fraquejar, jogue essa pedra no meio deles. Poderei ajudá-lo a conseguir o velocino de ouro, se prometer que me levará com você quando voltar para sua terra. Na verdade, Medeia era uma feiticeira capaz de desencadear forças poderosas. E Jazão sussurrou, eu prometo.
E ele saiu caminhando pelo campo arado, semeando os dentes do dragão. O chão começou a tremer e os homens armados foram surgindo da terra. Os guerreiros do dragão levantaram suas espadas e se lançaram sobre Jazão, que os enfrentou em luta acirrada. Cada vez que ele matava um guerreiro, 2 outros surgiam para substituí-lo. Jazão sentiu que suas forças estavam chegando ao fim. Já não conseguiria lutar por muito tempo. E aí Medeia gritou: agora, Jazão, agora! Jogue a pedra. E ao ouvir a voz da moça sobrepondo-se ao barulho da luta, Jazão lançou o talismã no meio dos guerreiros do dragão. Na mesma hora, eles deixaram Jazão de lado e começaram a lutar entre si, uns contra os outros, e só pararam quando estavam todos mortos. Agora só falta uma prova, disse Aetes, o rei. De manhã você enfrentará o dragão para tentar tomar dele o velocino de ouro. Medeia, no entanto, tinha outros planos. No meio da noite, ela foi até Jazão. E ela disse a Jazão: não espere até amanhã. Meu pai não permitirá que você vá embora daqui. E sem minha ajuda você terá pouca chance de vencer o dragão. E Jazão perguntou: então o que devo fazer? Diga a seus companheiros que preparem o argo para zarpar e permaneçam todos a bordo. Só lhe peço que cumpra sua promessa de me levar junto quando partir. Claro que vou cumprir, disse Jazão. Medeia entregou-lhe um pequeno frasco de vidro. Vá agora enfrentar o dragão. Jogue este frasco na cabeça dele. Aqui dentro há uma porção que o fará dormir. Assim que ele fechar os olhos, pegue o velocino de ouro dele. Jazão foi acordar os companheiros e pediu que se preparassem. Medeia embarcaria com eles no argo, onde esperariam por ele. Então Jazão partiu em busca do dragão, levando o frasco com a porção. Ajudado pela lua cheia que iluminava o caminho, ele enveredou pela floresta sagrada. Logo avistou o dragão, andando a passos largos entre as árvores. Viu o velocino de ouro pendurado nos galhos de um imenso carvalho reluzindo sob o luar. Jazão saiu das sombras. Assim que o avistou, o dragão avançou para ele. Jazão atirou o frasco contra sua cabeça, o vidro se quebrou e o dragão parou onde estava. Os olhos do monstro foram se fechando. Sua cabeça inclinou-se para o chão e ele caiu, profundamente adormecido. Jazão arrancou o velocino de ouro da árvore, colocou-o sobre os ombros e saiu correndo ao encontro dos companheiros. Saltou para dentro do navio e imediatamente os argonautas levantaram âncora. Medeia invocou o vento, que fez inflar as velas do argo. No entanto, um dos vigias do porto avisou a Aetes, o rei, que logo depois partiu numa veloz galera de guerra em perseguição aos fugitivos. Em pé na polpa, Medeia viu o barco do pai se aproximar. Voltou-se para a lua cheia e disse: grandiosa Hécate, senhora da escuridão, peço sua ajuda. As estrelas sumiram, a lua se escureceu. Uma nuvem densa envolveu o argo. Quando a nuvem se dissipou, o barco de Aetes havia desaparecido e Argo havia avançado muitas milhas. Os argonautas voltaram a Tessália e foram recebidos pelo povo com grande festejo. No entanto, Jazão estava pesaroso, pois encontrara seu pai doente, prestes a morrer. Não há nada que você possa fazer? Jazão perguntou a Medeia. E Medeia disse: posso devolver a juventude a seu pai, mas só se você tiver coragem de fazer o que terá de ser feito. E Jazão prometeu: farei o que você mandar. Medeia construiu um altar de pedras. Naquela noite, observada por Jazão e Ezão, Medeia sacrificou um carneiro preto a Hécate. Colocou um caldeirão no fogo e começou a dançar.
lançando na água fervente ervas, pedras e feitiços. E a Medeia disse: grande Hécate, ela invocou, impregne minha poção com seu poder. Transforme fraqueza em força, velhice em juventude, morte em vida. E Medeia mergulhou na poção quente um galho seco de oliveira, e quando o retirou, ele havia se transformado num ramo verde carregado de folhas novas e de azeitonas maduras. Então ela entregou uma faca a Jazão e disse: agora é a sua vez de agir, mate seu pai. Jazão se recusou. Como posso cometer um crime tão horrível? Os olhos de Medeia faiscaram de cólera, de raiva. Você disse que teria coragem de fazer o que tinha de ser feito, ela gritou indignada. Se não é capaz, então eu faço. Medeia pegou a faca e matou Ezão. Drenou seu sangue, jogou seu corpo dentro do caldeirão e começou a mexer a poção fervente com o ramo da oliveira. Depois de um tempo, tirou o velho do caldeirão e deitou-o no chão. E diante dos olhos de Jazão, seu pai foi se transformando. Seus cabelos brancos tingiram-se de preto, sua boca encheu-se de dentes, os músculos de seus braços e pernas avolumaram-se e recuperaram as forças. Ezão levantou-se do chão, o velho homem transformara-se num jovem vigoroso. Jazão ajoelhou-se diante do pai e disse: volte a ocupar o trono. O rei deve ser você, disse ao pai. E ele respondeu: não, filho, estou cansado de ser rei. Respondeu Ezão: agora é a sua vez. Vou exigir que Pélias lhe entregue a coroa. Jazão tomou a mão de Medeia e disse: quando eu for rei, você será minha rainha. E Medeia o repeliu. Medeia o afastou e disse: você não teve coragem de fazer o combinado. É um covarde como todos os homens. Não preciso de marido, não preciso de homem nenhum. Sou mais inteligente e poderosa do que qualquer homem que já tenha existido. Na noite seguinte, as filhas de Pélias foram ter com Medeia. Nosso pai está velho e fraco, mas continua sendo rei. Elas disseram: não queremos entregar o trono a Jazão. Ajude-nos, Medeia. Devolva a juventude a Pélias, nosso pai, para que possamos conservar o trono. Medeia prometeu ajudá-las. Conduziu-as até o altar que havia construído. Pélias, que estava muito fraco para andar, foi carregado pelas filhas. Medeia sacrificou outro carneiro e colocou outro caldeirão para ferver. Quando a porção começou a borbulhar, entregou uma faca à filha mais velha de Pélias. Agora você sabe o que deve fazer, ela disse. A moça, então, enfiou a faca no corpo do pai. Dê-me essa faca. Sou tão forte quanto minha irmã, disse a segunda filha de Pélias, esfaqueando o pai novamente. As duas moças ergueram o corpo de Pélias e jogaram no caldeirão. Medeia entregou-lhes um ramo de oliveira e ordenou: mexam o caldeirão com isto, até o mandar parar. Então Medeia fez uma prece silenciosa a Hécate: Senhora da escuridão, leve-me deste lugar. Não quero mais lidar com essa gente trapaceira e covarde. Uma carruagem puxada por serpentes surgiu para buscar Medeia e levou-o para as profundezas do céu noturno. As filhas de Pélias continuaram mexendo o caldeirão conforme Medeia havia ordenado, na esperança de trazer o pai de volta à vida e à juventude. E se ainda não se cansaram, deve estar mexendo até hoje. Então, aqui mais um conto, né, cheio de simbolismo. Claro que aqui a gente pode interpretar como uma morte simbólica, né, essa coisa do matar o pai, né, de confiar, todo um simbolismo em relação à confiança, a compromisso, né, os compromissos, os acordos internos que a gente faz, né, a questão
começou, né, a história começa lá com o tio fazendo uma promessa ao irmão, né, de passar o trono. Então tudo isso começou, né, todo o conto começa por realmente por uma trapaça, né, uma trapaça do tio. E isso vai se desdobrando, né? E esses mitos, tem vários mitos ligados a Hecate, ligado a Medeia, né? Então quem quiser saber mais, buscar. Mas esse aqui trouxe essa primeira história aí do Velocino de Ouro, e o quanto, né? O quanto a gente está disposto também mostra toda essa simbologia do quanto a gente abre mão de muitas coisas, o quanto a gente está disposto. Aqui também o Jazão, ele queria o poder, né? Ele queria assumir o trono, né? Então o quanto ele estava disposto, né? O quanto ele enfrentou para realmente ir em busca desse poder, né? Em busca dessa que ele achava que era a grande missão dele, né? E aí quando ele consegue trazer o pai de volta, e o pai traz essa grande mensagem para ele, fala: mas eu não quero ser rei, né? Você fez tudo isso, me ressuscitou, mas eu não quero voltar a ser rei. É a sua vez, eu não quero mais ser rei. Seguiu um outro caminho, né? O pai também acabou seguindo uma nova vida, uma nova história, né? Quantas vezes a gente também quer definir um caminho para um outro, né? E esse outro não quer esse caminho, né? Então a gente está achando que está oferecendo o melhor e trazendo a melhor sugestão, o melhor conselho, mas somente cada um, né, como diz o próprio Jung, cada um que vai seguir o seu caminho, o seu próprio caminho de individuação, né? Então, para não ficar muito longo, o vídeo eu vou encerrar por aqui. E quem quiser ver os outros contos, teremos mais alguns aqui desse livro Mitos Gregos. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.